Olá, meus queridos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, meus irmãos. Aqui está o irmão Leandro. Eu sou da Igreja Pentecostal, irmãos, Novo Tabernáculo da Revelação do Senhor Deus, uma igreja pentecostal do movimento pentecostal, um movimento que surgiu ali no ano de 1911, que surgiu esse movimento no Brasil, certo? Eu sou da igreja e desta igreja, e essa igreja está localizada no centro de Rondonópolis. Irmãos, eu tenho meu pastor, eu sou pastoreado. Meu pastor, dirigente da congregação onde eu congrego, é o pastor Pedro Teodoro, certo? Glória a Deus pela vida do meu pastor. Irmãos, nesse vídeo de hoje eu quero trazer agora um novo propósito. Estou com um novo projeto para trazer aqui no meu canal para os meus irmãos, para todos vocês que gostam de aprender da palavra de Deus. Você que gosta, fica comigo nesse vídeo. Vamos estudar, irmãos, um livro histórico do Novo Testamento. No Novo Testamento só tem um livro histórico. Você que passou pelo discipulado comigo aí, você já deve saber qual é esse livro do Novo Testamento que nós vamos estudar. Ele não é uma carta pastoral, não é uma epístola, não é uma carta, não é uma epístola pastoral também, ele não é uma revelação, ele é um livro histórico, o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, ele teve um escritor. Os irmãos sabem quem foi o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, vocês sabem? Lucas, o evangelista Lucas. E Paulo, o apóstolo Paulo, vai dizer lá em Colossenses 4,14, que o evangelista Lucas é o médico amado. Certo, irmãos? Eu estou trazendo para os irmãos esse estudo porque o livro de Atos é um livro, irmãos, que todo crente, todo cristão, você é cristão, nasceu de novo, nasceu em Cristo Jesus, você serve a Deus, então você deve ler, a obrigação de ler esse livro pelo menos uma vez por ano. Segundo o nosso maior pregador do Brasil, o príncipe dos pregadores, pastor Gesiel Gomes, ele diz que todo crente deve ler o livro de Atos dos Apóstolos uma vez por ano. Porque é o livro, irmãos, que traz o fundamento da igreja. O conhecimento ali é poderoso. Através da igreja, o Espírito Santo entra no meio da igreja e começa a agir nesse mundo. É a igreja inaugurada pelo Espírito Santo, ali em Atos capítulo 2. Jesus é o fundador da igreja, mas o Espírito Santo é que vai inaugurar em Atos 2. Glória a Deus. E esse livro de Atos é o princípio da igreja, o começo de tudo, a origem da igreja, certo? Então todos os crentes, todo cristão deve ler esse livro. Glória a Deus. Irmãos, eu vou começar a leitura, só que o início da minha leitura vai ser no primeiro tratado, ou no primeiro livro desse escritor, o evangelista Lucas. Eu vou começar a ler no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Abra sua Bíblia junto comigo. Lucas, capítulo 24, no versículo 44. Certo? Por quê? Porque Lucas escreve o Evangelho, a vida de Jesus, depois ele vai escrever o livro de Atos. E você vai perceber que o finalzinho do Evangelho de Lucas, ele vai ser o começo do livro de Atos. E aí os dois livros vão se completar. Na sua Bíblia, que pode estar usando uma Bíblia aí corrigida, revista e corrigida, ele vai falar que é o primeiro e o segundo tratado, certo? Glória a Deus. Vamos para algumas histórias para dar início, fazer uma breve introdução. E este livro de Atos dos Apóstolos, ele vai ser escrito pelo evangelista Lucas em mais ou menos aproximadamente, porque não tem datas exatas, muitos historiadores dão datas diferentes, certo? Para nós entender, mas aproximadamente entre o ano 63 a 65 depois de Cristo. Entenda que quando Jesus morre ali mais ou menos no ano 33,
Com 33 anos de idade, Jesus é crucificado. 30 anos depois se passa, certo, irmãos? Depois de 30 anos, os apóstolos, os discípulos, os seguidores de Jesus começam a escrever. Os apóstolos escreveram. Lucas não era discípulo de Jesus, não era um dos apóstolos, mas só que ele também foi um dos que mais acompanhou o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. Acredita-se que Lucas estava com Paulo no penúltimo dia de sua vida. Ali, quando Paulo foi preso e ia ser morto, ia ser decapitado, o evangelista Lucas era o único que estava com ele, certo, meus queridos? Então, né, neste momento aqui, o que está acontecendo? O Império Romano agora começou a tomar conta, e no tempo de Jesus, irmãos, quem estava prevalecendo era o imperador Tibério César. Ele começa o seu império de Roma, o seu governo, no ano 14 depois de Jesus, e ele foi até o ano 37. Esse período estava então governando o Império Romano, esse imperador. E na região da Judéia, onde Jesus andava, Judéia e também Jerusalém, tinha um homem, um governador, era como se fosse um prefeito daquela localidade, era Pôncio Pilatos. Irmãos, e o evangelista Lucas, ele por ser um médico, ele era muito detalhista, irmãos. Ele gostava de entrar nos mínimos detalhes das histórias. Ele vai em Jerusalém, começa a conversar com as pessoas, pegando história de pessoas que evidenciaram todas as obras de Jesus, pessoas que tinham crédito para falar de Jesus. Ele pegava pessoas que tinham conhecimento de quem foi Jesus, eram testemunhas oculares de Jesus. Ele vai juntando informações e escrevendo sobre a vida de Jesus. Por ser um médico, ele era detalhista, ele era profundo nos seus relatórios. Por isso, então, o Evangelho de Jesus, segundo Lucas, ele apresentou Jesus para os gregos como o Filho do Homem. Você vai ler sempre na sua Bíblia aí, Lucas escrevendo, e o Filho do Homem, sempre relatando Jesus com este título. Irmãos, aí agora o evangelista Lucas, com todos esses detalhes, sendo um homem preciso, ele vai escrever também o livro de Atos dos Apóstolos. Então ele vai ser preciso. Porque assim, irmãos, ele ia escrever para os gregos. E o mundo grego, o mundo antigo grego, era um mundo intelectual, pessoas muito inteligentes. O mundo antigo grego foi muito intelectual. Podemos ver que os grandes filósofos mais conhecidos no mundo, Sócrates, Aristóteles, Platão, todos esses grandes filósofos saíram do mundo grego antigo. Eles vieram dali, daquele espaço. O evangelista Lucas, então, era o médico, era detalhista, era o historiador que juntava as informações com precisão. E aí ele vai escrever o Evangelho de Jesus Cristo, depois a história dos Atos dos Apóstolos. Lucas, irmãos, esse homem historiador foi o único escritor da Bíblia que não era judeu. Ele era um grego, porque Lucas, quando nós aprofundamos no conhecimento e buscamos informações da vida dele, ele foi formado em uma universidade de medicina. Se ele era médico, formou-se numa faculdade. E acredita-se, segundo alguns historiadores, ele foi formado na Universidade de Atenas, certo? Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Nós estamos aqui dando uma breve introdução sobre a vida de Lucas. Agora nós vamos falar do espaço, o que estava acontecendo ali no final dos tempos onde Jesus, do final daqueles tempos ali do Evangelho de Lucas. O que estava acontecendo? Ali, irmãos, o reino de Deus havia chegado para aquelas pessoas. Jesus Cristo é a manifestação do reino de Deus. O profeta João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, pregou dizendo: arrependei-vos,
porque é chegado a vós o reino dos céus, o reino de Deus. Está chegando o reino de Deus. E Jesus Cristo é a manifestação, irmãos, do reino de Deus. Jesus é o rei, por isso ele trouxe o reino de Deus. Perceba que quando Jesus prega aqui no Evangelho de Lucas, tudo que Jesus prega, ele traz o reino de Deus para as pessoas. E não era, meus irmãos, não era para o Evangelho, o reino de Deus. Evangelho significa boas novas. O Evangelho não era para ser pregado para as pessoas de fora de Jerusalém, fora do povo judeu, fora da linhagem de Israel. Não, o Evangelho era para ser pregado somente para os da casa. Jesus Cristo mesmo focava nisso. Eu vim para os meus. Eu vim para os meus. Até certo ponto, Jesus Cristo confrontava as pessoas, dizendo, olha, não é lícito eu pegar o pão dos filhos, que são da casa, e deitá-los aos cachorrinhos. Ou seja, Jesus estava, assim, limitando o reino de Deus somente para o povo de Israel. Certo? Então, Jesus Cristo, até o final do Evangelho de Lucas, Jesus Cristo somente limitou ali o reino de Deus para o povo de Israel. Depois, então, o reino de Deus se estende através da vida de Jesus. Quando Jesus chega no momento do Calvário, segundo o meu mentor, o meu mestre, Josué Brandão, do Calvário agora, irmãos, em diante, começa-se a era da graça, o tempo da igreja. A era da graça agora é a igreja que vai continuar esse reino de Deus para todas as nações. O que era limitado, irmãos, somente para o povo de Israel, Jesus agora vai falar para os seus discípulos e os seus seguidores, os apóstolos e seus seguidores. Agora, ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Entende isso, irmãos, que o que era preso somente para um povo, agora algo que era somente para a nação de Israel, agora Jesus Cristo expande, passa a ser um evangelho universal. Por isso que você é servo de Jesus, você faz parte da Igreja Universal. Igreja Universal, agora que nós pregamos o Evangelho, a palavra de Deus para todas as nações, e de pregar o Evangelho até aos confins da terra. Depois ele vai dar ordem, nós vamos ler isso aqui na palavra. Então aqui, irmãos, perceba que quando Lucas vai começar o seu escrito a respeito de Jesus Cristo, que é o Evangelho segundo Lucas, ele vai dizer a palavra do tal famoso Teófilo. E em Atos dos Apóstolos também ele vai citar o nome Teófilo. Então, segundo os historiadores, irmãos, este Teófilo era um oficial romano, um romano que estava financiando Lucas nas pesquisas a respeito da vida de Jesus. Esse oficial romano estava bancando Lucas financeiramente para Lucas ali entrar no contexto de Israel para buscar informações, escrever tudo o que estava passando no cristianismo, através do cristianismo. Tudo que Jesus pregava, esse oficial romano financiava Lucas para trazer as informações para ele. Outros também dizem que Teófilo significa, porque o Teófilo é uma palavra grega. É uma palavra grega que no original significa amigo de Deus. Pode ser também você ou a igreja. Esta carta, o livro de Atos dos Apóstolos também é para toda a igreja, certo? E aqui agora, nesse exato momento, em Jerusalém existe o nosso Salvador Jesus Cristo, que fundou a casa, ele construiu a casa, ou seja, a igreja. Mas só que foi o Espírito Santo, em Atos 2, que vai inaugurar essa casa. E no livro de Atos ele dá mais ênfase a dois grandes apóstolos, dois grandes homens de Deus. Primeiro, o apóstolo Pedro. Tudo que Deus começava a fazer no meio da igreja, existia um líder, apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro estava ali pregando e 3.000 almas se converteram. Foi o apóstolo Pedro liderando ali quando ele sobe no templo
diante da Porta Formosa, no templo, onde tem ali, Atos capítulo 3, a cura do paralítico, na porta do templo, chamada Formosa, era Pedro que estava liderando. Quando também houve-se uma sentença, um juízo de Deus na vida de Ananias e Safira, Atos capítulo 5, sempre o apóstolo Pedro, ele dirigia isso, porque a igreja, ela tem um líder, irmãos. O apóstolo Pedro dirigia a obra, ele era um ministro como um todo. Só que em Jerusalém, irmãos, tinha a igreja, e a igreja era pastoreada por Tiago. Tiago era o irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus. Então, nós vemos este cenário. E dentro deste cenário, como nós já sabemos, Roma estava governando, o Império Romano estava tomando conta de todo Israel. O Império Romano estava tomando conta de Jerusalém, Samaria, todas aquelas regiões ali. E no Império Romano tinha Tibério César. E ali, especificamente na Judéia e circunvizinha Judéia e Jerusalém, também englobado, tinha um prefeito ou um governador, Pôncio Pilatos. Eles estavam tudo nessa época vivendo. Quando Jesus nasceu, irmãos, aqui, no nascimento de Jesus, ali no começo da era do Anno Domini, certo? Se eu tiver errado, os irmãos me corrijam aí, pode buscar informação. Você pode buscar fazer sua pesquisa. No começo da era do ano, no ano primeiro, existia um governador, Herodes o Grande. Era um rei Herodes, ele era na verdade um rei. Esse Herodes, ele era bárbaro quando começou a vida de Jesus, o nascimento de Jesus. Quando conta a história lá no começo, São Mateus, o começo da vida de Jesus, como ele nasceu, era rei Herodes, os irmãos sabem disso. E esse rei Herodes, ele era sanguinário, irmãos. Ele matava os próprios da família dele, os próprios da casa. A pessoa que levantava ali, se ele sentisse um ar de desconfiança da família dele, ele mandava matar. Ele era sanguinário, esse Herodes o Grande. E ele morreu 4 anos antes do primeiro ano de Jesus Cristo. Então acredite-se que Jesus nasceu então 4 anos antes do primeiro ano. Por isso que os historiadores falam isso, e nós estudamos dessa forma. Agora Herodes morre, o rei Herodes morreu, a família dele agora toma conta, e o reinado onde ele reinava ali, os filhos dele tomam conta, separou os reis, separando assim então todo o governo de Herodes foi separado e dado para os filhos dele. Então nós vemos, só dando essa introdução, do que estava acontecendo em Jerusalém no nascimento de Jesus e também lá quando Jesus foi entregue na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, certo? Então Jesus Cristo, no cenário em que Jesus morreu na cruz, só relembrando que quando Herodes o Grande morreu, o filho dele tomou conta. Os filhos dele tomaram conta. E um dos filhos dele que tomou conta daquela região aonde foi mais o cenário da vida de Jesus Cristo, ali foi Herodes Antipas. Esse Herodes Antipas foi o que mandou cortar a cabeça de João Batista. Foi esse que entregou a cabeça de João Batista num prato para para Herodias, a menina que era filha de sua esposa, de um casamento, irmãos, muito tribuloso, que não era para Herodes Antipas tomar aquela mulher para ele. Então o profeta João Batista falou: você está com um casamento ilícito, não é lícito você pegar essa mulher para você. Então Herodes, assim, o rei Herodes Antipas, começa a ficar meio de orelha em pé com João Batista. Manda prender ele, depois permite que ele seja decapitado. Esse Herodes também foi o que Pilatos, quando Jesus estava sendo interrogado por Pilatos, Pilatos interrogava Jesus antes de ser crucificado, certo? Antes da crucificação, Pilatos, agora julgando a Jesus, Pilatos envia Jesus também para Herodes Antipas, esse mesmo Herodes. E esse mesmo Herodes pega e retorna Jesus para Pilatos, certo? Então essas pessoas aí que estão nesse contexto. Vamos começar então agora a nossa leitura. Eu quero trazer
o conhecimento bíblico para os irmãos. Depois dessa introdução, eu estou lendo aqui, eu vou ler na minha Bíblia. Vou focar para os irmãos ver. Isso. É a Bíblia de Genebra, a Bíblia de Estudo de Genebra, glória a Deus, Bíblia de Estudo, e a leitura da linguagem dela é atualizada. Você pode me acompanhar na sua Bíblia, se você tiver a Bíblia corrigida, revista e corrigida, não tem problema. Se você está começando agora nos estudos da Palavra de Deus, você é de linhagem pentecostal, eu quero te dar um conselho. Você pode comprar a Bíblia que você quiser. O dinheiro é seu, você pode fazer o que você quiser. Não tem problema. Mas só que eu te aconselho, que esse irmão aqui dá um conselho para você. Compre uma Bíblia de estudo pentecostal. Porque se você for comprar uma Bíblia de estudo de Genebra e você não tem o conhecimento da linhagem reformada, da fé reformada, você pode se embaraçar. Porque na linhagem pentecostal, eles não vão aceitar algumas doutrinas da igreja reformada, e assim vice-versa. Então, está começando agora nos estudos, compre a Bíblia de estudo pentecostal. E eu vou então dar continuidade no nosso vídeo, para a glória de Deus. Isso aqui é vídeo de estudo da palavra. Você não gosta de estudar a Bíblia, não quer gastar tempo estudando a Bíblia, então esse vídeo não é para você. Fica com Deus, pode seguir o seu caminho. Mas agora aqueles que gostam da palavra de Deus, de estudo da palavra, vamos começar a nossa leitura aqui. Lucas, capítulo 24, versículo 44, certo? Só para nós termos aqui a ligação do final do livro de Lucas para o começo do livro de Atos dos Apóstolos, só para os irmãos entenderem essa conectividade aí, ó. Vai ter uma conexão de um livro para o outro, certo? Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse, aqui Jesus já tinha sido ressuscitado. O Espírito de Deus desceu lá na cova onde Jesus estava, lá no túmulo, certo? E o Espírito de Deus ressuscitou Jesus. E Jesus está ressuscitado agora, dando vida para os apóstolos, alimentando a fé deles de novo, porque Jesus, quando morre, os apóstolos e os discípulos ficaram desapercebidos, ficaram entristecidos, começaram a desanimar no caminho, desanimar na fé. Está ali os 2 discípulos no caminho de Emaús que voltaram para casa, não sabiam o que fazer. Jesus havia morrido, mataram Jesus, o que vai acontecer agora? Vamos voltar para casa, vamos abandonar tudo. Então Jesus ressuscita e vai atrás de todos eles. E Jesus por 40 dias andou atrás de todos eles, animando eles a permanecerem na fé. Porque era importante que Jesus fizesse isso, irmãos, certo? A seguir, Jesus lhes disse, são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Olha só, presta atenção nisso aqui. Era importante cumprir tudo o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha aí, irmãos, nessas 3 literaturas. A lei de Moisés apontava para Jesus, certo? Tudo que a lei de Moisés trouxe, ela apontava para Jesus. Os profetas, tem aí o profeta Isaías, o maior profeta messiânico, apontou para Jesus. E tem o livro dos Salmos também, o salmista escreveu falando de Jesus. Tem o Salmo 22 aí, que é o Salmo da cruz, né? Então entenda, irmãos, que Jesus está falando, ei, vocês conhecem a palavra. Tudo que está na palavra importa que se cumprisse. E eu sou o cumprimento. Jesus falando para eles, eu sou o cumprimento da palavra. Jesus estava animando o ânimo, dando ânimo para os seus discípulos. Então, quando Jesus diz isso, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Já pensou, irmãos, nós ganharmos esse discernimento de Deus na mente? Ó?
Deus abrir a nossa mente, dar discernimento na palavra. Deus abrir, iluminar nossa mente para nós entender a palavra de Deus. E isso, irmãos, para entender a palavra de Deus é só pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o único intérprete da Bíblia. Ele lhes disse: assim está escrito que o Cristo, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Jesus estava confirmando para eles, não está escrito lá nas Escrituras que o Cristo havia de padecer, mas no terceiro dia ele ressuscitasse? Então, em que em meu nome se pregasse, se ressuscitasse dentre os mortos e no terceiro dia, ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados. Está escrito na palavra, Jesus está mostrando para eles. Do mesmo jeito que Jesus pregou para os discípulos no caminho de Emaús, Jesus está pregando aqui agora. Essa é a pregação que Jesus estava dando para os seus discípulos depois da sua morte e ressurreição. Ou seja, o que Jesus está mostrando? Que em nome dele, olha a pregação, você quer pregar a palavra de Deus? Este é o caminho da pregação da palavra de Deus. Pregue o arrependimento. Em nome de Jesus, o arrependimento para a remissão de pecados dos pecadores. O evangelho hoje não é pregado para que as pessoas venham receber a fé em Jesus do mesmo jeito que está e continuar da mesma forma. Está aqui a palavra dizendo, em nome de Jesus, pregar arrependimento. Porque se não houver arrependimento, irmãos, não há mudança, não gera transformação dentro do pecador. Se ele não se arrepender dos seus pecados, meus irmãos, se ele não se arrepender, não tem como ele se converter. Deus não converte ninguém, ele que se converte. Se ele não se arrepender dos pecados, ele fica soberbo. Ele começa a achar que ele é o maior na igreja. Ele está ali porque ele é o tal, é o poderoso. Não, na igreja é lugar de pessoas humildes, pecadores arrependidos. É por isso que na igreja tem muitos crentes que ficam aí vivendo na igreja muitos e muitos anos com a mesma barda, com o mesmo pecado doméstico, né? E esses crentes, eles nunca se arrependeram. São crentes que não tiveram um verdadeiro encontro com Jesus. Esta é a verdade. Pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados e a todas as nações, começando de Jerusalém, certo? Vós sois testemunha dessas coisas. Você é testemunha que Jesus vive, meu irmão, minha irmã. Você é testemunha. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, para que do alto sejais revestido de poder. Olha o que Jesus está falando com eles ali. Perceba que aqui, Jesus está conversando com eles. Aqui Jesus está falando com eles aqui no caminho ali em Jerusalém. Está dizendo para eles, fica aqui em Jerusalém, permaneça aqui, porque é aqui que vai descer o Espírito Santo, o outro Consolador. Jesus está dando conselho para os seus discípulos, não se afastem, não saiam daqui, porque senão vocês vão perder a bênção, viu? Aí agora vai entrar no versículo 50. Então os levou para Betânia, e, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, Jesus ia se retirando deles, sendo levado para os céus. Olha, irmãos, que benção, coisa linda. Sendo levado para os céus. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Perceba que aqui Jesus está em Jerusalém, foi com eles até Betânia. Betânia é um alto monte. Aqui no estudo bíblico vai dizer que Betânia
ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, para o leste de Jerusalém. 3 quilômetros a leste de Jerusalém. Então, Betânia era o local ali onde ficava o Monte das Oliveiras. É a promessa onde Jesus Cristo vai voltar no Monte das Oliveiras também. Né? Da onde ele subiu, vão ver agora ele voltando. Nós vamos ver isso aí agora no livro de Atos, que vai dar continuidade nessa mesma história. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Fica aqui conosco no vídeo, vamos estudando a palavra. Glória a Deus.